Epidemiologia da doença periodontal. Introdução. A correta aplicação de critérios metodológicos durante o desenvolvimento de um estudo desempenha importante papel na construção de conhecimentos epidemiológicos. A observação desses cuidados no delineamento de estudos pode propiciar o registro de frequência e gravidade das doenças periodontais. Classificação das doenças. Quando o indivíduo apresenta sinais clínicos de inflamação e ficam restritos ao tecido periodontal, gengiva, pode-se afirmar que está instalada uma gengivite. Mas se a inflamação periodontal causa danos aos tecidos, como osso alveolar, cemento e ligamento periodontal, o quadro é definido como periodontite. Os índices mais usados para pesquisa epidemiológica sobre condições periodontais. Índice de higiene oral, IHOS, subdividido em índice de placa e índice de cálculo. Os dois têm exames, anotações e cálculos feitos no mesmo padrão. Os arcos dentais são divididos em sextante, nos quais são definidos os dentes a serem examinados. Apenas dentes totalmente erupcionados são considerados. Cálculo do índice de higiene oral. Os códigos para as faces bucais e linguais são somados e divididos pelo número de superfícies examinados. Quando somados, temos o resultado, o índice de higiene oral. Índice de controle de placa, ICP. São feitos bochechos com evidenciador de placa. São examinadas todas as faces dos dentes e registrada a presença ou ausência de placa em cada uma delas. Ou seja, o índice de controle de placa é calculado com a soma das superfícies com placa dividida pelo número de superfícies examinadas. Índice de sangramento ou sangramento após sondagem. Avalia a presença ou ausência de sinais inflamatórios e sangramento após sondagem. Registra-se por dente a ausência ou presença desse sangramento. Tabela. Registro do índice de sangramento após sondagem. Código 0 significa ausência de sinais inflamatórios e sangramento. 1 significa presença de sinais inflamatórios e ausência de sangramento. 2, presença de sinais inflamatórios e presença de sangramento. 3, sangramento espontâneo. Índice periodontal comunitário de necessidade de tratamento, IPCNT, apresentado pela OMS para uma padronização dos levantamentos epidemiológicos das condições periodontais. O Índice Periodontal Comunitário de Necessidade de Tratamento foi substituído pelo IPC, Índice Periodontal Comunitário, que é mais simples por não incluir indicação das necessidades de tratamento. A diferença desses índices é que o IPCNT é complementado por indicativos de ações e procedimentos que propiciem um planejamento de tratamento dos examinados. Índice Periodontal Comunitário, criado em substituição à IPCNT, sendo considerado um modelo mais simples por não incluir o plano de tratamento. É obtido por meio da sondagem do sulco gengival ou bolsa periodontal de 6 pontos em cada um dos 10 dentes indicados para o exame. Ou seja, o IPC permite avaliar a condição periodontal quanto à rigidez, sangramento e presença de cálculo ou bolsa. Índice de perda de inserção periodontal. A inserção periodontal é medida da junção amelocementária até o limite máximo de sondagem do sulco gengival. A medida de inserção será igual à de profundidade. A perda de inserção não é examinada em indivíduos menores que 15 anos. Índice de perda de inserção periodontal. A coleta dos dados de perda de inserção é realizada com a mesma sonda do IPC, que tem uma ponta esférica de 0,5 mm de diâmetro com faixa preta ou escura que compreende medidas de 3,5 a 5,5 mm e anéis circulares de 8,5 e 11,5 da ponta esférica. Métodos epidemiológicos. A epidemiologia pode contribuir com o esclarecimento de questões importantes das doenças periodontais, como a descrição de sua distribuição e o mapeamento de micro-organismos presentes na população.
Estudos de prevalência e severidade das doenças periodontais nas populações têm sido frequentemente nas publicações científicas. Na epidemiologia da saúde bucal, não se deve limitar o processo de amostragem à seleção dos indivíduos que serão incluídos no estudo, em especial para a periodontia. Deve ser também considerada a amostragem dos sítios bucais a serem analisados. Os parâmetros de diagnóstico devem ser explorados de forma criteriosa devido à aptidão dos sinais clínicos. Uma abordagem ideal para o diagnóstico da periodontite demandaria o acompanhamento longitudinal do paciente, na ausência da terapia periodontal. Prevalência e incidência da doença periodontal. Essas ponderações devem ser levadas em consideração quando se tem a necessidade de avaliar o quadro de prevalência e incidência das condições periodontais, sendo prevalência como o número total de casos existentes numa determinada população e num determinado momento temporal, incidência, número de casos novos surgidos numa determinada população e num determinado intervalo de tempo. Panorama nacional. No que diz respeito ao panorama dos indicadores epidemiológicos da doença periodontal no Brasil, chama a atenção o reduzido número de estudos com base populacional e de boa qualidade. Estudos descrevendo a prevalência de gengivite no Brasil têm demonstrado a alta frequência dessa condição com prevalência igual ou muito próxima de 100%, dependendo do nível socioeconômico e da faixa etária estudada. Fatores de risco para as doenças periodontais. Em geral, o aumento da idade reflete-se diretamente em maiores prevalências e severidade da doença periodontal. A influência dos fatores relacionados à higiene oral na formação da placa bacteriana e o papel desta no desenvolvimento das doenças periodontais estão claramente descritos na literatura. Estudos epidemiológicos têm demonstrado que mulheres apresentam melhores condições de higiene oral do que os homens. Condições sistêmicas como diabetes e fumantes também apresentam maior risco. Fatores socioeconômicos também estão fortemente associados. Considerações finais. Cuidados metodológicos são essenciais para cada um dos passos na construção de uma pesquisa que efetivamente contribua para a busca de respostas às questões levantadas pela epidemiologia das condições periodontais.